A paz do Senhor, meus irmãos. Deus te trouxe aqui neste vídeo para dizer para você, assim como Ele teve misericórdia e compaixão do povo de Jerusalém, Ele também tem de você. Porque naquele tempo Deus escolheu o povo judeu para habitar no meio deles. E Deus colocou o nome daquela cidade de Jerusalém, que significa habitação de paz. Porque se Deus habitava ali naquele lugar, então a paz reinava naquela cidade. E Deus falava o tempo todo com aquele povo. Mas um certo dia, aquele povo quebrou a aliança que eles tinham com Deus e começaram a adorar ídolos. Eles pararam de obedecer os mandamentos de Deus e pararam de ouvir a voz de Deus. Então Deus se retirou do meio daquele povo. Deus se retirou de Jerusalém. Então os babilônios vieram e destruíram toda Jerusalém. Arrasaram, acabaram com Jerusalém. Agora Jerusalém fica destruída. Ela fica envergonhada e abandonada, principalmente por Deus. Mas um certo dia Deus vai ter de misericórdia de Jerusalém com compaixão. A Bíblia vai nos dizer aqui no livro de Isaías, no capítulo 54 e versículo 10, que diz assim: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acaba nunca. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso o que diz o Senhor, que tem amor por você. Deus disse isso para Jerusalém. E no versículo 1 do capítulo 54 de Isaías, Deus vai dizer para Jerusalém: Jerusalém, como uma mulher abandonada, assim está você. Mas você vai ter mais filhos do que aquela que mora com o marido. Estenda as suas barracas, não economize espaço. Aumenta bastante o tamanho da sua barraca. Estenda por todos os lados, porque você vai estender as fronteiras por todos os lados. Com outras palavras, Deus queria dizer para Jerusalém: Jerusalém, você pode estar destruída e abandonada, mas você vai produzir mais frutos na minha seara do que o povo daquelas outras cidades que nunca foram destruídos, que nunca foram abandonados. Aumenta a quantidade de oração, aumenta seus jejuns, sua consagração, ora bastante, jejuma bastante, não economiza na sua oração, não economiza na sua consagração, porque você vai romper todas as fronteiras deste planeta. Você não será mais envergonhada, você agora vai ser exaltada. Deus te trouxe aqui neste vídeo para dizer para você: você pode ter pecado, mas o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma compaixão que Ele teve por Jerusalém, Ele também tem por você. Você pode estar destruído. Os seus pecados podem ter sido os mais bárbaros. As pessoas podem olhar para você e não dar nada por você, dizer: ali é um fracassado, ali é um derrotado, aquele ali é um projeto falido, para aquele ali não tem mais jeito. Porque quem sabe as pessoas olharam para Jerusalém naquele tempo e diz: Jerusalém agora é uma cidade destruída, Jerusalém agora é uma cidade abandonada por Deus, é uma cidade envergonhada, é um projeto falido. Mas Deus foi lá e restaurou Jerusalém. Deus foi lá e exaltou o nome de Jerusalém. E vai ser assim que Deus vai fazer com você. Deus vai te restaurar e vai exaltar o teu nome perante aqueles que não deram nada por você, perante os teus inimigos, perante os teus acusadores. Ele vai te tirar do monturo e te fazer assentar entre os príncipes. Você vai dar mais frutos na seara de Deus do que aqueles que arrotaram santidade e apontaram os seus erros, apontaram os seus pecados, te julgaram pelo seu passado.
Porque o homem, ele tem mania de nos julgar pela aparência, pelo que nós já fizemos no nosso passado, pelos nossos erros que cometemos do nosso passado. O homem, ele tem mania de nos julgar pela nossa aparência, mas Deus olha o que está aqui dentro, ó. Deus olha o nosso coração. Se realmente nós temos um coração contrito na presença dele, um coração de arrependimento, que arrependemos dos nossos erros, que arrependemos dos nossos pecados, porque quando nós arrependemos dos nossos pecados, por mais terríveis que eles foram, Deus entra com perdão em nossas vidas e ele joga no mar de esquecimento os nossos pecados e nunca mais lembra dele. Mas o ser humano, eles têm mania de apontar em nossa cara os nossos erros que cometemos no passado, sendo que Deus já nos perdoou. Talvez aquele irmãozinho humilde que fica sentado no banco da igreja, que ninguém dá nada por ele, dá mais frutos na seara de Deus do que aquele que senta no altar, tem título, tem fama e tem nome. Era isso que Deus queria dizer para Jerusalém. Deus disse para Jerusalém: Jerusalém, você pode ter até pecado, mas eu te conheço. Eu perdoo os seus pecados e você vai dar mais frutos na minha seara do que aqueles outros lá que nunca foram destruídos, do que aquelas outras cidades que nunca foi abandonada. Glória a Deus, aleluias. Então, não para de confiar no Senhor teu Deus. Não para de acreditar nas palavras. Glória a Deus, aleluia. Não para de acreditar nas palavras que Ele liberou sobre sua vida. A palavra de Deus aqui em Salmos, no capítulo 125, no versículo 1 e 2, vai dizer: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Se você confiar em Deus, de todo o seu coração, acreditar nas palavras, nas promessas que Ele liberou sobre sua vida, você será como um monte de Sião, que nunca vai se abalar pelas calúnias, pelas acusações, pelas pedradas, mas você vai permanecer firme, como os montes de Sião. Glória a Deus, aleluia. E aqui no versículo 2 de Salmos, no capítulo 125, vai dizer: como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque em volta da cidade de Jerusalém tinha umas montanhas, e essas montanhas representavam Deus protegendo aquela cidade. E assim é Deus em volta de nós. Ele está à nossa volta, nos protegendo, nos guardando, nos protegendo das calúnias, das defamações, das pedradas, das invejas, das maldições que lançaram sobre sua vida, dizendo que você é um fracassado, que você não vai ser ninguém. Mas Deus está em volta de você, te protegendo dessas maldições que estão lançando sobre sua vida. E você vai ser mais do que vencedor, porque Deus já determinou a sua vitória. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos orar comigo? Senhor, obrigada por essa palavra tão maravilhosa, Senhor. Toca, Senhor, no coração dessa pessoa que assistiu esse vídeo e que está orando juntamente comigo. Dá vitória a ela, Senhor. Ó, Pai, exalta o nome dela, meu Pai. Traga arrependimento ao coração dela, Pai querido. Ó, meu Deus, muda a história dela e faça dela mais do que vencedora, ó, Pai. Ó, Jesus, assim como o Senhor exaltou o nome de Jerusalém, ó, Pai querido, o Senhor mudou a história, Pai, daquele povo. Muda a história dessa pessoa, Pai, e exalta o nome dela. Faça dela, Pai, mais do que vencedora em Cristo Jesus, ó Pai. Que o nome dela, meu Deus, seja glorificado. Que teu nome, ó Pai, seja glorificado na vida dela. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias, amém. Que Deus continue falando poderosamente a cada dia mais em seu coração. Fica na paz. Que Deus te abençoe.